poderia se prostrar diante de um Deus, não diante de um homem. Mas aquele rei, ele era carnal. Ele estava acostumado a adorar deuses. Ele começa a adorar Daniel. Daniel, nossa, olha o que você me contou. Olha, você revelou tudo. Ele reconhece o ministério de Daniel. Daniel não estava interessado em interpretar a visão de rei. Daniel estava interessado em salvar a própria vida. Talvez você esteja nessa situação, tentando salvar o que há. Daniel estava tentando, ele já havia passado por uma fornalha, ele já havia passado por outras provas antes. E ele estava diante de mais uma. Talvez você se pergunte quando essas provas vão se acabar. Porque vem uma atrás da outra. Uma mais forte do que a outra. Eu já entrei na fornalha, eu já saí da fornalha. E agora eu estou sendo perseguido novamente. Daniel estava nessa situação. E qual a situação que você está? O que Nabucodonosor tem te ameaçado? Que vai destruir tua família? Que vai destruir o teu filho? Que vai destruir você? Esse é o Nabucodonosor que te persegue. Aí Daniel, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto que Deus está falando. Aleluia. Aí ele vai e diz, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era 70 covados e a sua largura 6 covados, e levantou-a no campo, na dura província de Babilônia. Lá está o rei levantando a imagem dele mesmo, se achando o imbatível, e Deus advertindo. E Deus avisando, e Deus dizendo, para, porque se você não parar de se adorar a si mesmo, eu, o Deus do céu e da terra, vou parar você. Deus está dizendo, o teu inimigo, Deus vai parar ele. O teu inimigo vai ter os dias contados. Deus vai parar ele. Deus vai parar o teu inimigo. Lá está ele construindo a imagem, se achando, todos os magos, o rei mandou se prostrar, todos os ricaços, todos os príncipes da província, venham se prostrem a mim. E estavam todos adorando ele, estavam todos se curvando a ele, menos Daniel, que era chamado de Sedraque, e os outros eram chamados de Sedraque, Mesaque e Abednego, que tiveram que entrar naquela fornalha, porque o rei não aceitava não. O rei não aceitava não. Aí o rei tem outro sonho. O rei tem outra advertência. Mais uma advertência teve o rei. Ou seja, quantas vezes o teu adversário tem sido avisado e ele tem desprezado o que Deus tem falado. Tem desprezado os profetas do Senhor, tem desprezado a palavra do Senhor por arrogância, por orgulho. E aí ele vai, e eu, Nabucodonosor, eu estava sossegado em minha casa, próspero. Capítulo 4, tive um sonho que me espantou novamente. Em minha cama, as minhas imaginações e visões da minha cabeça se turbaram. Por isso, expedi um decreto que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que fizessem saber a interpretação do meu sonho. Então entraram os magos, os adivinhos, e ele teve a visão novamente. Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti, esse era Daniel, um espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me
as visões do meu sonho que tive e sua interpretação. Aleluia. E aí ele vai e fala, você viu uma árvore, a árvore crescia e as suas folhagens eram formosas. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. E eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos e espalhai o seu fruto. Afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco, com suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhado como orvalho, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não sejais mais um coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônico por 1 hora, e os seus pensamentos turbaram. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio e a sua interpretação contra os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, o que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que vi, ó rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore. Cortai a árvore e destrui-as, mas o tronco com suas raízes deixai em terra. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, a fim de 12 meses, quando passeava no palácio real. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, e caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e tua morada será com os animais. O rei começa a viver como um animal, enlouqueceu. Ele que se achava o Todo-Poderoso, perdeu a memória. No momento em que ele dizia: esta é a Babilônia, esta é a cidade que eu edifiquei para a minha magnificência, ou seja, eu sou magnífico. A magnificência vem de magnífico. Esse rei se achava o tal. Esse rei se achava o imbatível. Esse rei é o que te persegue. Esse rei é o que está brincando. Porém,
quando ele estava passeando, ou seja, quando ele menos esperava, quando ele estava olhando para a beleza do seu reinado, de tudo aquilo que ele havia adquirido, de tudo aquilo que estava o servindo, ele ouve uma voz do céu que diz: acabou. Cortai a árvore, deixar só o tronco e as raízes. Ou seja, ainda havia vida, mas uma árvore sem galho, sem folha, não há nada. É uma árvore que não tem produtividade nenhuma. Era uma árvore que estava na terra por estar. Apenas para os outros verem que ali um dia foi uma árvore, mas que agora estava sem nada. A árvore estava só o tronco e as raízes. O coração da árvore já não era mais um coração de homem, era um coração de animal, ou seja, a loucura tomou conta do grande rei Nabucodonosor. E o que é que Deus vai fazer com o teu inimigo? Você está entendendo o mistério da palavra? Esse que tem te oprimido, essa situação que tem te destruído, essa opressão que você não sabe mais o que fazer, essa situação que você vive como cativo, você não consegue sair do lugar onde você está. Daniel não conseguia sair da Babilônia, ele queria muito voltar para sua terra. Daniel queria estar perto da felicidade. Daniel não queria mais conviver com aquelas notícias ali da Babilônia, que era tudo sobre Nabucodonosor. Era ele que era adorado. Daniel tinha um bom cargo, ele tinha um bom trabalho. Ele estava próspero. Mas não era aquilo que ele precisava. Ele precisava voltar com a identidade dele novamente. Ele precisava voltar a ser quem ele era. Daniel precisava ser feliz. Daniel precisava estar perto do Deus dele. E o que você precisa? Essa situação que tem deixado você aprisionada com essa situação de Nabucodonosor. A única oportunidade, a única coisa que poderia acontecer é um milagre. Nabucodonosor jamais sairia do cargo. Nabucodonosor não ia fazer nada para beneficiar Daniel. E qual a situação que você tem vivido? Nesse emaranhado que você não consegue sair. Você não consegue ser feliz desse jeito. Porque você tem essa afronta que não prospera, que não anda na tua vida. Mas eu tenho para te dizer que a ordem foi dada. A árvore vai ser cortada. O impedimento que estava na tua vida está sendo cortado. E você vai poder ser feliz novamente. Você vai poder ter aquela vontade de viver novamente. Porque você tem vivido vegetando uma vida de dificuldade, uma vida de problemas que não se acabam. Por mais que você vá na igreja, por mais que você escute, você não vê nada acontecer de concreto. Você precisa viver os milagres de Deus. E quando o decreto é dado para Nabucodonosor, foi o decreto do fim do reinado dele. E a nova etapa na vida de Daniel. Está começando a nova etapa na tua vida. Toma posse da vitória. Precisou Nabucodonosor cair. Precisou Nabucodonosor tombar. Precisou Nabucodonosor ser cortado para que Daniel fosse feliz. Porque enquanto Nabucodonosor existisse,
Jamais, Daniel, pelo cargo que ele tivesse, ele jamais poderia ser feliz. Porque estava à sombra do ditador, à sombra do autoritário e todos adorando ele. Sabendo que ele não valia nada, sabendo que ele era o pior dos piores, estavam ele adorando Nabucodonosor. Daniel não se prostrou para ele. Os seus amigos também não se prostraram para ele. Mas aquela comunidade, aqueles que estavam na Babilônia, estavam todos acreditando em Nabucodonosor, sendo ele um fingido, sendo ele um ditador, um mentiroso, um idólatra. Estava o povo ali adorando ele. E Daniel, que servia o Deus Todo-Poderoso, que era fiel a Deus, que não se contaminava, que não aceitou os manjares de Nabucodonosor, que não aceitou as mentiras de Nabucodonosor, que não aceitou nada de Nabucodonosor, ele estava sendo decretado a morte. E como é que está a tua vida? Porque hoje o Senhor decretou, corta a árvore, tira os ramos, tira a sombra, tira tudo. Toma posse da tua vitória. Toma posse do que Deus está falando com você. Ou seja, Deus diz, não mata, deixa ele vivo, deixa ele ver, deixa ele pastar, deixa ele sofrer, deixa ele comer com o gado, porque Nabucodonosor, as suas unhas viraram desse tamanho. Ele teve um coração de animal, um espírito de loucura tomou conta dele. Deus poderia ter cortado a árvore inteira. Deus poderia ter tirado aquela árvore com raiz e tudo, porque Deus tem poder para isso, mas não. Não! A árvore ficou o tronco e a raiz. Até quando? Por que Deus fez isso? Para que houvesse arrependimento. Para que houvesse reconhecimento de que Deus é Deus. Depois de 7 anos pastando, sofrendo, ele cai em si e se arrepende. 7 anos que aquele homem viveu com o gado. Um rei que era o Todo-Poderoso. Perdeu a mente, perdeu a sanidade. E Daniel viu tudo isso. Eu tenho certeza que Daniel não queria ver. Eu tenho certeza que você não quer ver. Eu não gostaria de ver. Mas eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha porque quando Deus decreta, está decretado. Não é você que determina o que Deus vai fazer. Para de questionar que a prova está difícil. Para de fazer pergunta para Deus até quando. Para de perguntar, dizer para Deus que você não aguenta mais. Começa a adorar a Deus. Xarai querebaçui. Começa a dizer, Senhor, eu entendi o recado, eu entendi a visão, eu estou aqui, eu espero no Salmo 40, não me importa, mas eu tomo posse da minha vitória, não questiona mais, deixa a árvore ser cortada, como o Senhor quer, abaço e decai. Não clama mais por misericórdia. Chega de oração de tolo. Chega de acreditar que Nabucodonosor um dia vai mudar. Nabucodonosor começa a pastar. Começa a comer grama. Aquele que comia do bom e do melhor. Ai, xerebas. Aquele que vivia nas melhores mesas, nos melhores banquetes. Aquele que esbanjava, que mostrava, que dizia, olha eu aqui, eu sou o rei Nabucodonosor. Eu tudo posso, eu não estou preocupado com
amanhã, porque eu estou desfrutando hoje, eu posso. Eu sou magnífico. Olha tudo aí, olha todo o império que eu construí. Olha tudo, isso é meu. Vocês estão com inveja de mim. Arabassuidecai. A árvore foi cortada. A árvore foi